Galera, beleza? Dando continuidade, como eu havia dito no vídeo anterior, sobre esse assunto, classificação das normas jurídicas, eu tenho algumas classificações ainda para desenvolver com vocês. São mais cinco, melhor dizendo, classificações, e são importantes e, portanto, é interessante que eu desenvolva de novo com vocês aqui para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Quanto à hierarquia, que é mais uma outra classificação, o foco aqui é o patamar hierárquico, ou seja, o nível hierárquico em que a norma está localizada. Lembrem da pirâmide de Kelsen, já que ela é dividida em escalonamentos, né, segundo a teoria da construção escalonada dele, e em cada escalão, ou seja, cada nível, a gente tem uma série de normas jurídicas diferentes. No topo nós temos as normas constitucionais, que são aquelas que estão na Constituição. Logo abaixo nós temos uma série de normas advindas de legislações específicas, se nós levarmos em consideração o ordenamento brasileiro, como leis ordinárias, complementares, delegados, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, todas elas no mesmo patamar hierárquico, essas normas estão no mesmo nível. Logo abaixo a gente tem as chamadas normas regulamentares, onde estão os decretos executivos, decretos regulamentares, as instruções normativas dos ministérios. E por fim as normas individualizadas, ou as normas mais inferiores de todas, que são as portarias, as circulares, as ordens de serviço. Então as normas podem também ser classificadas dessa maneira. Claro que vocês aí no primeiro semestre não têm uma condição ainda satisfatória para entender com profundidade esse assunto, mas é interessante que vocês saibam que as normas se estruturam dentro do ordenamento jurídico, dentro do direito, de maneira hierárquica, tendo normas que estão obedecendo normas e normas que mandam em normas superiores e normas inferiores. A próxima classificação é quanto à sanção, ou seja, aqui o foco são as punições trazidas na norma. A gente tem 4 espécies aqui nessa classificação: as normas perfeitas, as normas mais que perfeitas, as normas menos que perfeitas e as normas imperfeitas. As normas perfeitas trazem apenas uma punição, e essa punição é a nulidade, ou seja, se ela não for respeitada, o que acontecerá é a anulação do ato que constituiu aquela situação. A outra, a mais que perfeita, traz 2 punições, uma nulidade e uma pena, que pode ser qualquer coisa, uma multa, a perda da guarda de um filho, a perda de um bem, sei lá, guinchar um carro, e outras coisas mais. Se nós estamos diante das normas menos que perfeitas, elas só trazem uma punição, uma sanção, e essa sanção é uma pena. É o que acontece normalmente aqui no direito brasileiro. Você deixa de cumprir uma norma e pelo não cumprimento dessa norma você vai ser sancionado ali efetivamente. E as últimas são as normas imperfeitas, que se referem àquelas normas que não trazem sanção. Essas normas são denominadas aqui nessa classificação de imperfeitas, portanto. A outra classificação é quanto à qualidade. Quanto à qualidade, as normas podem ser positivas ou negativas. Como é que a gente faz essa distinção efetivamente? A gente tem que se preocupar com o verbo trazido na norma. Se forem normas permissivas, ou seja, com o verbo permitir, seja numa ação comissiva ou numa ação omissiva, não importa, essas normas serão positivas. Se o verbo utilizado na norma for um verbo de proibição, ou seja, proibir, mesmo que seja uma ação comissiva ou uma ação omissiva, você considera essa norma negativa. Então, o foco aqui, para você enquadrar nessa classificação de positiva ou negativa, não é o sentido da norma, é o verbo, se é permissiva ou se é proibitiva essa norma. Se for o verbo permitir, positiva; se for o verbo proibir, negativa. A outra classificação é quanto às relações de complementação. A gente tem 2 espécies de norma quanto às relações de complementação. São as normas primárias e as normas secundárias. As primárias requerem uma complementação para serem exequíveis, tá? E as secundárias são aquelas que complementam o sentido da primeira, das primárias. Então, se uma norma, para ser exequível, para ter uma eficácia satisfatória, precisa ser complementada por outra, a gente está diante de uma norma primária. Se essa outra norma é criada para complementar o sentido da primeira, essa outra norma é uma norma secundária, ressaltando que existem normas que não são nem primárias nem secundárias, porque elas já são completas. E a última classificação, para a gente encerrar também esse vídeo complementar aqui da classificação das normas jurídicas, são as normas quanto à vontade das partes. A gente tem 2 espécies também, as normas taxativas e as normas dispositivas. As normas taxativas são aquelas que impõem o comportamento e você tem que respeitar aquilo. Não tem outra coisa a fazer a não ser respeitar, senão você vai ser punido.
E as normas dispositivas são aquelas que permitem a não adoção do que a norma está dizendo, contanto que as partes envolvidas naquela relação entrem num acordo, por vontade delas se faça diferentemente, tá? Como nos contratos, por exemplo, que pode efetivamente as normas, as determinações normativas serem ali efetivamente não obedecidas em face do arranjo do acordo entre as partes que envolve aquele contrato. Pois bem, então a gente fecha aqui essa segunda parte desse assunto, dessa aula sobre classificação das normas constitucionais. Espero que tenha esclarecido aí o que precisava ser esclarecido para efeito de prova, principalmente para os meus alunos que pediram para que eu fizesse esse vídeo a título de esclarecimento de um assunto que não foi visto por todo mundo em face da paralisação ocorrida aqui na cidade. Um abraço a todos, até a próxima.